Olá! O resultado de um estudo aponta um dado preocupante. Mais de 2,5 milhões de crianças e adolescentes não têm acesso adequado à água potável no Brasil. Segundo os dados do estudo Pobreza Multidimensional na Infância e Adolescência no Brasil, publicado em janeiro deste ano, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, faz um alerta. 2.800.000 crianças e adolescentes do país não têm o acesso adequado à água potável. O estudo analisou 4 anos, de 2019 a 2023, e esse levantamento foi baseado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Anual. Mesmo com a redução de 31,5% no número de crianças e adolescentes sem acesso à água, ainda há um longo caminho a ser percorrido. 1,5 milhão vivem sem acesso à água canalizada. Segundo a Unicef, 1.200.000 têm acesso apenas no terreno ou na área fora de casa. O estudo mostra que cerca de 2,4% das crianças e jovens que moram na área urbana não têm acesso, enquanto nas áreas rurais esse número vai para 21,2%. Muitos poderiam ter acesso à água na escola, porém o cenário nas unidades de ensino também preocupa. De acordo com o censo escolar realizado em 2023, 1.200.000 estudantes estão matriculados em 7.500 escolas que não têm o acesso adequado à água. Desse total, 224.000 alunos estão em 3.000 escolas, cujo acesso à água é inexistente. A falta de acesso à água potável pode gerar diversas doenças, como a diarreia. Dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, mostram que 20% das mortes no mundo de crianças até 5 anos são causados por essa doença. A Unicef ressalta a importância de ser criadas políticas públicas que garantem acesso adequado de água potável para cada criança e adolescente. Veja agora outros assuntos do dia. Colaboração ao meio ambiente. O projeto Limpa Rio realiza ação em rios e manguezais de Cubatão. Prazo para solicitar a isenção do Enem 2025 começou ontem em todo o país. Hoje é terça-feira, 15 de abril de 2025. Vamos juntos, esse é o seu Últimas Notícias, primeira edição, que começa agora. Olá, uma ótima tarde para você. Aos interessados em realizar o Enem este ano e quer solicitar a taxa de isenção da inscrição da prova, fique atento. Começou ontem esse prazo para solicitar, então, a isenção sobre o pagamento da taxa. Acompanhe. Teve início nesta segunda e vai até o dia 25, sexta-feira da semana que vem, a solicitação aos interessados em realizar o Enem 2025 de forma gratuita da taxa de inscrição da prova, cujo valor é R$ 85. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, prevê gratuidade na taxa de inscrição para alunos matriculados no terceiro ano do ensino médio em escola pública no ano de 2025, quem cursou o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola particular e que possua renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser de família de baixa renda, com registro no CadÚnico do governo federal, e participantes do programa PED Meia. Os interessados deverão solicitar a isenção na página do participante, que é o enem.inep.gov.br/participante, com o login único do gov.br. Aqueles que se inscreveram para a edição do ano passado e não puderam comparecer aos 2 dias de prova, deverão justificar a ausência para poder pedir a isenção da taxa neste ano. Na manhã de hoje, uma carreta de etanol tombou na rodovia Cônego Domênico Rangoni, aqui em Cubatão. O acidente ocorreu por volta das 7 da manhã, no quilômetro 259. A carga acabou derramando na pista, após o tombamento do veículo. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar Rodoviária e a Ecovias, que administra o trecho, estiveram atendendo a ocorrência. A concessionária interditou os 2 sentidos da via por medida de segurança. O Corpo de Bombeiros informou que o motorista da carreta sofreu ferimentos leves e foi levado ao pronto-socorro, ao atendimento após o acidente. A CETESB também foi acionada por questões ambientais cabíveis em relação ao acidente. Com mais de 20 anos de atuação, o projeto Limpa Rio se dedica à limpeza de rios e também manguezais para colaborar com o meio ambiente.
O mutirão realizou uma ação excelente de trabalho aqui na cidade de Cubatão e a gente acompanha agora. O município de Cubatão tem implementado diversas iniciativas voltadas à limpeza e preservação dos rios locais. Em destaque está o projeto Limpa Rio. Desde 1988, realiza ações em preservação da natureza e do meio ambiente. O projeto Limpa Rio e Manguezais de Cubatão é uma iniciativa ambiental localizada no bairro Jardim Nova República. Com mais de 20 anos em atuação, o projeto dedica-se à limpeza dos rios e manguezais, promovendo mutirões de coletas e resíduos em ações de conscientização ambiental. Os pescadores aqui na época, meu pai, eu ainda era pequeno, mas meu pai, o seu Adalto, mais alguns outros da época aqui, viram a situação, né, e como eles saíam de barco sempre por aqui, né, pensaram, poxa, como que a gente pode melhorar isso e tal, e aí adotaram essa área com a intenção de fazer alguma coisa útil. E aí nasceu, como sempre andava pelo mangue e via que tinha muito lixo, por que não, né, a gente tirar esse lixo do mangue, tirar esse lixo que está aqui, destinar e deixar um local, né, mais bonito, mais interessante, até para o pessoal vir e usufruir também da pescaria, né? A intenção é passar para os novos para ir mantendo isso daqui e com isso ajudando aí, principalmente o meio ambiente, que é a principal objetivo do projeto, é em prol do meio ambiente, que a gente vê que se não tiver essa ação, infelizmente acaba, o manguezal acaba. Esse trabalho da gente aqui é voluntário, o pessoal aqui está há mais de 30 anos participando, isso já vem de herança já dos mais velhos, sou antigo pescador aqui do bairro, certo? E a gente foi crescendo vendo isso. O mangue era cheio de pedra, cheio de isopor, aqui não tinha mais caranguejo, a pesca estava difícil, entendeu? Aí nós vimos o quê? A recompensa que a natureza traz pra gente. Antigamente você não via guará vermelho aqui, você não via muito biguá, hoje você vê de tudo, entendeu? Então, pra mim é um trabalho assim, difícil, de formiguinha, que a gente tira aqui, ó, 500, 600, até 1.000 quilos de lixo por dia, cada evento desse. Mas o pessoal continua jogando. Então a gente queria que o pessoal visse o nosso projeto no geral, entendeu? E ter um pouquinho mais de consciência de não jogar. O nosso papel está sendo retirar. Mas seria bom se a gente fosse para o mangue hoje e não achasse nada. Que aí a gente entenderia que o nosso papel foi cumprido e estava tudo resolvido. O projeto realizou um mutirão no Manguezal, no bairro, reunindo mais de 30 voluntários que removeram centenas de quilos de lixo da área. Além das atividades de limpeza, o projeto busca sensibilizar a comunidade sobre a importância da preservação dos ecossistemas locais, especialmente os manguezais, promovendo a contemplação da natureza e aprofundando o conhecimento sobre esses ambientes, em parceria com a Prefeitura Municipal de Cubatão e Secretaria de Meio Ambiente, Segurança Climática e Bem-Estar Animal. O trabalho deles é magnífico, mas no mundo ideal, o ideal é que esse resíduo não estivesse no mangue, né? Mas como está no mangue, essas ações é muito importante para a gestão ambiental. Mas, sobretudo, nós precisamos sempre discutir a questão da educação ambiental. A educação ambiental é o cidadão tendo a sua responsabilidade enquanto o que ele gera de resíduo. Então, o resíduo que ele produz é de responsabilidade dele. O poder público faz gestão, mas ele tem que disponibilizar de forma correta esse resíduo. Tanto no despejo convencional, né, e também na coleta seletiva. Porque é responsabilidade dele primária, né? Isso está estabelecido aí nas leis federais, como por exemplo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a 12305, que estabelece que as ações de resíduo é uma ação compartilhada e dever de todos. A cidade de Cubatão realizou o concurso Miss e Mister Melhor Idade 2025. O evento celebrou a autoestima, a elegância e o carisma aí da ação da melhor idade. Realizado na SIC Cubatão, os candidatos se apresentaram com trajes sociais e foram avaliados por uma comissão julgadora nos quesitos desenvoltura, elegância e simpatia. As notas variaram de 5 a 10 pontos. Ilza Meirelles e Rubens Marques foram eleitos Miss e Mister Cubatão Melhor Idade 2025. Ambos receberam faixas, flores e prêmios oferecidos pelo comércio local do município. Além disso, gente, olha só, eles têm agora a missão de representar a cidade de Cubatão na etapa estadual do concurso que será realizada em São Paulo.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que a nova forma de correção do FGTS, aprovada em 2023, ela não será válida aí para os novos depósitos. A decisão exclui qualquer efeito retroativo. O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu que a nova correção do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS, não terá efeito retroativo. Isso significa que as mudanças na forma da correção que visam beneficiar os trabalhadores não se aplicarão a períodos anteriores, mas apenas a valores futuros. Essa decisão é importante para esclarecer que as novas regras afetarão os depósitos do FGTS e a expectativa de correção dos valores já acumulados. A decisão foi unânime durante o julgamento virtual de um pedido do Partido Solidariedade para que a correção fosse aplicada retroativamente à data do julgamento e para quem estava com ação na Justiça até 2019. No mês de junho do ano passado, o Supremo decidiu que as contas deverão garantir correção real conforme o IPCA, principal indicador da inflação no país, e não podem mais ser atualizadas com base na taxa referencial TR, taxa com valor próximo de zero. O FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, é um direito trabalhista que garante ao trabalhador uma reserva financeira em caso de demissão sem justa causa. Quando o empregado é demitido sem justa causa, ele pode sacar o saldo do FGTS acumulado durante o período de trabalho. Além disso, a empresa deve depositar uma multa de 40% sobre o total do FGTS, que é paga ao trabalhador no momento da rescisão. O comércio registrou um crescimento de 0,5% em fevereiro e atingiu o maior patamar da história. O recorde anterior havia sido registrado em outubro do ano passado. O número de 0,5% pode parecer pouco, mas foi o maior patamar atingido na série histórica iniciada em janeiro dos anos 2000. As vendas do comércio cresceram na passagem de janeiro para fevereiro. O recorde anterior foi registrado em outubro de 2024. Os dados são da pesquisa mensal do comércio, divulgada pelo IBGE. O dado tem ajuste sazonal, o que teria efeitos de calendário e tem uma permissão na comparação mais ajustada. Já na série sem ajuste sazonal, o desempenho das vendas em fevereiro representa uma evolução de 1,5% referente ao mesmo mês do ano passado. No acumulado de 12 meses, o setor apresenta uma expansão de 3,6%. Já na média móvel trimestral, o indicador que mostra a tendência de comportamento das vendas registrou um crescimento de 0,2% com ajuste sazonal. Nos recentes números conhecidos, o comércio se coloca 9,1% acima do patamar pré-pandemia, observado em fevereiro de 2020. Das 8 atividades pesquisadas pelo IBGE, 4 apresentaram expansão, e foram elas: hiper e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumos, também móveis e eletrodomésticos, artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e também perfumaria. Além desses, entraram na lista artigos de uso pessoal e doméstico. Depois do intervalo, vamos falar por aqui de um casal que se perdeu em uma trilha e foi resgatado aqui na cidade de Cubatão. E teremos ainda a nossa previsão do tempo e o bloco do esporte. Fique com a gente também pelo Facebook e Instagram, @TV Câmara Cubatão. Voltamos já! Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Já estamos de volta com o seu Últimas Notícias, primeira edição, e agora falamos de um susto. Um casal foi resgatado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar após se perder em uma região de mata na trilha de Paranapiacaba, sentido aqui a nossa cidade de Cubatão. Ambos ligaram para o 193 solicitando ajuda, além de se queixarem de uma lesão no tornozelo da mulher após ela escorregar no meio da trilha. 3 viaturas de 9 bombeiros trabalharam no atendimento ao homem de 22 anos e à mulher de 26.
O casal foi encontrado às margens do rio Perequê, resgatado pelo helicóptero e a aeronave pousou em um heliponto de uma das empresas aqui da cidade de Cubatão. Após isso, eles foram encaminhados ao pronto-socorro central da cidade. E agora falamos do tempo por aqui no seu N1. Vamos com imagens, antes de mostrar atualmente o Pio do Casqueiro, imagens da manhã de hoje. Gente, literalmente, o céu estava aquele céu de brigadeiro, bem azulzinho, né? A manhã de terça-feira amanheceu dessa maneira que a gente acaba de acompanhar aí com as imagens do Pio do Casqueiro para você, né? Aqui na cidade de Cubatão, diferente de ontem, sem o tempo nublado, sem chuva pela manhã e agora sem imagens de agora, da sua hora do almoço, do Pio do Casqueiro aí na sua tela. Os termômetros marcam agora 26 graus aqui na cidade de Cubatão, essa é a máxima, tá? Os ventos sopram aí 21 km por hora e sem chances de chuva para hoje, diferente aí de ontem, segunda-feira, também do final de semana, mas tem probabilidade de chuva para amanhã, quarta-feira. Sendo assim, a gente confere agora a nossa previsão do tempo. Nesta quarta-feira, teremos sol coberto de nuvens com a possibilidade de chuva passageira durante a tarde. Os ventos irão soprar leves no sentido sul-sudeste. A mínima será de 20 e a máxima de 24 graus. A umidade relativa do ar ficará entre 82% e 95%. Do tempo, agora vamos juntos falar de esporte por aqui. Muito bem, deixa eu receber então o nosso homem mostarda Cubatão. Vem pra cá, Lucas Sena. Boa tarde pra você, tudo bom? Tudo bem? Pelo visto você gostou da minha blusa. Gostei. Vai. Eu acompanhei de manhã, estava na 9 de abril, vi uma mostarda ambulante andando, depois eu vi que era você. Gigante pela própria natureza, né? Como você trouxe esse solzinho que tá fazendo na cidade, deu um destaque a mais, né? É, literalmente. Quase um sócio da CMT, né? Quase lá, falta pouco. Mas bora lá falar de esporte então, né? Porque ontem você adiantou pra gente ali que as coisas não estavam muito boas no Santos e aí depois, boom, como a gente falou aqui, que o jornalismo é muito hard news, veio a notícia, Pedro Caixinha fechou sua caixinha e foi embora do Santos e agora Jorge Sampaoli está voltando para a equipe santista, é isso? Sampaoli que já foi técnico do Santos, né, meu irmão? Sampaoli já foi técnico do Santos, batalha de Jefferson mais uma vez, batalha dos amigos de casa. A gente pode falar que o Caixinha foi posto dentro da caixa e foi descartado, né? A gente, sem querer, falou, né? Pode ter mudanças e elas aconteceram. Caixinha foi mandado embora, eu trouxe aqui uma nota coberta, né? A gente trouxe até os números dele, os números muito decepcionantes pela expectativa que se foi criada. Aí fala do Tite, fala do Dorival Júnior, Luiz Castro, agora a bola da vez é o Jorge Sampaoli, o argentino, que como você muito bem falou, treinou na equipe santista no ano de 2019, ele que tem números muito interessantes, mas antes acho que é válido a gente falar sobre a primeira reunião dele. O CEO, Pedro Martins, que vai fazer uma coletiva hoje 3 horas da tarde, os torcedores acham que pode ser já até o anúncio de Jorge Sampaoli voltando ao Santos, participou de uma reunião junto com a presidência Marcelo Teixeira, junto com o presidente Marcelo Teixeira e o seu comitê de gestão, e ele nem quis saber de salário, ele simplesmente já levou uma análise do elenco, ou seja, Jorge Sampaoli, ele que é um técnico estudioso, né, de uma leva de treinadores estudiosos e argentinos, já sabe quais são, a gente fala o calcanhar de Aquiles, né, o tendão de Aquiles ali que tomou da lenda grega. Então, ou seja, ele já identificou os problemas do Santos, que é a defesa, além de faltar transição, né, e o mau posicionamento dentro de campo. Ele que tem o costume de pedir reforços, não pediu nenhum, mas ele falou que o Santos precisa ter um cuidado maior com o setor defensivo. Ele é uma das opções mais viáveis, porque ele se torna essa opção viável, ele está sem clube. Ele saiu do Santos, passou pelo Flamengo, Atlético Mineiro, foi para a Europa, foi para a França, treinou o Marseille, foi para o Sevilha, foi mandado embora porque quase rebaixou o clube espanhol, foi para o Rennes, em 10 jogos teve 3 vitórias e 7 derrotas. Mas o torcedor santista ali tem uma certa nostalgia, uma certa saudade, porque ele pregou o amor pelo Balón e foi vice-campeão brasileiro em 2019, Jefferson, numa campanha que os torcedores santistas se lembram. Teve o jogo estava 3-0, mas com a pontuação que o Santos fez, o Santos seria campeão de no mínimo umas 10 edições do Campeonato Brasileiro. Então, o torcedor santista, como diria a música daquele grupo de pagode, bateu saudade, lembrei do tempo em que a gente se amou. Então, o santista relembra com saudosismo aquele tempo que ele teve aqui. E agora ele está próximo de ser, não vou dizer próximo de ser anunciado, porém essa relação está próxima de ter um desfecho positivo, tanto para o Santos quanto para o Sampaoli, Jefferson.
Nossa, a mostardinha ambulante é muito piadista, né? Até o Pagode ele linkou aí com a equipe santista dele. Mostardinha ambulante, aí foi a nossa mostardinha ambulante aí, todo amarelinho. Bom, mas aí a gente vai acompanhar os próximos passos, né? Agora tem que se acompanhar também aí os passos que Marcelo Teixeira também venha dar para a equipe santista, com quem ele venha contratar, para que possa, né, tocar o Santos aí, para que possa tocar o time. E aí Jorge Sampaoli, obviamente, é um bom nome, como o Lucas acabou de falar. Se foi o benfeitor aí em alguma época para o Santos, que possa se tornar aí futuramente, né? Mas ele deixou saudade, né? Até porque não foi campeão ali com o Santos, Lucas. Sim. Ele deixou saudade mesmo não sendo campeão, né? Porque eu lembro, o torcedor santista vai lembrar que ele sofreu algumas goleadas, né? Contra o próprio Palmeiras, contra o Ituano, Botafogo de São Paulo, mas ele trouxe aquilo que o torcedor santista está acostumado, que é o DNA ofensivo. O Santos pressionava, era o amor pelo balão. O que era o amor pelo balão? O Santos perdia a bola, tinha que pegar a bola e ir para o ataque. Então, o Santos fez 4-0 em cima do Flamengo, que foi o campeão brasileiro daquele ano. Tem um momento da eliminação do Campeonato Paulista, mas onde o Santos o amassou no aspecto na bola, né? O Santos ficou 90 minutos, teve 25 finalizações, o Corinthians só teve 3 em 90 minutos, mas aí no fim das contas foi 1-0 para o Santos, nos pênaltis foi eliminado, beleza. Mas o torcedor santista, ele gosta da ofensividade, gosta do time indo para cima, buscando o ataque de uma forma inteligente, não como o Pedro Caixinha, que o time ia para cima, mas defensivamente pecava. O São Paulo, quando o time ia para cima, defensivamente tinha uma solidez. Claro, tomava gols, perdia algumas partidas, até porque não era um time super fantástico, mas o torcedor santista comprou a ideia. Tanto é que a gente vai ver agora, né, os meninos da Árvore naquele tempo fizeram uma bandeira, um bandeirão para o Jorge Sampaoli, ou seja, ele deixou a sua marca aqui e ele mesmo numa entrevista falou que, aliás, no aniversário de 112 anos do Santos, ele fez uma publicidade, ele fez um post no seu Instagram falando que ele estava orgulhoso no Santos ter deixado um pedaço para ele fazer parte dessa grande história. Ou seja, Jorge Sampaoli e o Santos está parecendo aquele fim de relacionamento, onde os dois ainda se gostam, mas não teve uma despedida adequada. Que tu conhece bem também, né? Ah, não, isso daí eu sou craque nesse aspecto. Isso daí, se botar no Santos, sou 10 e faixa, pai, tá tranquilo. Então, pode ser que esse namoro volte à tona e assim o Santos e o Jorge Sampaoli tenham um novo desfecho. Muito obrigado. Faz favor para mim. Você continua acompanhando a novela Santista e aí você volta para me informar aqui. Quase uma novela e também para os amigos. É igual você também. Tá tudo aqui, ó, pau a pau, equipe Santista. Só vou falar uma coisa aí para o Sampaoli. Se você realmente vier para o Santos, procura o técnico antigo, porque tem um jogador famoso dentro da caixinha e está quase indo embora também com ele, porque não movimenta, não faz nada. Obrigado, boa tarde para você. Só para encerrar, o Sampaoli gosta dele. Judiação, né? Boa tarde, Jeff. Boa tarde, amigos de casa. Boa tarde, Lucas. A gente continua com o esporte por aqui, porque um atleta cubatense, né, esteve representando a nossa cidade de Cubatão em um campeonato que aconteceu no último domingo, na cidade vizinha de São Vicente. Thai Kids é considerado o maior evento infanto-juvenil de Muay Thai do Brasil, reunindo jovens atletas de diversas regiões para competições de alto nível técnico. Foi realizado o campeonato no Poliesportivo Luiz Gonzaga, em São Vicente, com a participação do projeto Maximus, que tem atuação na cidade de Cubatão. É um evento que começou colocando as regras do Muay Thai em prática, né? Que na época não existia isso, a regra era bem confundida com kickboxing e outras modalidades. Então a gente já começou a implantar a regra do Muay Thai, como é lutado na Tailândia, com as crianças. A gente já veio com a base, né? E o resultado disso é que hoje muitas das crianças que lutaram aqui nesse evento, lutaram aqui nesse ringue, nesse ginásio, hoje se conquistaram o mundo, são campeões mundiais, hoje muitos se tornaram profissionais, como professores. Hoje a gente tem aqui, se eu não me engano, 6 estados. Como o Thai Kids, o Portuários Stadium, foi o primeiro evento a implantar a regra no Brasil, deu um boom, porque a galera começou a descobrir, existe um lugar na Baixada Santista, lá em São Paulo, onde existem as lutas feitas do jeito que é na Tailândia. Então deu um boom, por isso que a gente, já há alguns anos, todo mês a gente faz o evento e todo mês está vindo gente do Brasil todo para lutar. Cubatão é um celeiro de atletas, vem muito atleta para lutar aqui, tem várias equipes. Hoje a gente tem um menino do Projeto Social, e com certeza vai ser a mesma história do que a gente já viu, sabe? Essa molecadinha vai crescendo, vai evoluindo, se profissionalizando, indo para lutar fora do Brasil. A história é sempre a mesma, só vai mudando os personagens. Primeiramente, falar do Projeto Social, que é localizado lá na Vila dos Pescadores. A gente atende mais de 200 crianças com aulas de Muay Thai, futsal e canoagem. E capoeira também, porque na capoeira já tem uma grande turma. E o Vitor já treina comigo já tem 1 ano e meio, praticamente,
então vi o interesse dele em querer participar de lutas do evento, conversei com o organizador, que é um dos meus amigos também dentro da luta, e colocamos ele para participar dessa primeira luta dele, do Muay Thai Kids. As crianças do bairro, até de bairros vizinhos também, se quiserem participar do projeto, qualquer modalidade, só nos procurar lá. A gente fica localizado na Avenida Ferroviária 2, número 187. E lá a gente faz um levantamento, faz uma ficha de inscrição, pega contato. Se preciso, coloca até em fila de espera, porque é grande a demanda. Além das aulas, o projeto proporciona aos alunos a oportunidade de competir e demonstrar suas habilidades. Esses eventos são fundamentais para o desenvolvimento técnico dos participantes e para fortalecer os laços comunitários. Amo muito, ele é para mim uma paixão. Eu amo muito treinar. Já vou entrar no ringue. E hoje, logo mais às 16h, teremos mais uma sessão ordinária no plenário da Câmara Municipal de Cubatão, como nos conta agora o repórter Washington Luiz. Diga lá, Wash. A partir das 16 horas, todos terão a oportunidade de acompanhar ao vivo a 11ª sessão ordinária desta terça-feira, dia 15 de abril de 2025. 2 projetos de lei e um projeto de emenda à lei orgânica estão na ordem do dia. Um do Poder Executivo, o projeto de lei, o outro projeto de lei do presidente da Casa, o vereador Alexandre Mendes do Topete, e o projeto de emenda à lei orgânica de autoria da mesa da Câmara. Caso você não possa comparecer no plenário da Câmara Municipal, você pode nos acompanhar, sintonizando o canal 48.2 digital ou então acessando as nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Facebook e também no YouTube. E por hoje é só, voltaremos amanhã na hora do almoço e o resumo da sessão também com outras informações para você. Lembrando que você pode continuar conectado com a gente pelo YouTube, Facebook e Instagram, acessando TV Câmara Cubatão. Uma ótima tarde para você. Tchau!